Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus. Esta é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, né? E nós estamos indo para o final do nosso segundo trimestre, né? O tema geral da nossa lição é relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a penúltima lição vai dizer, criando filhos saudáveis. Que desafio enorme para nós pais, irmãos, crentes em Cristo Jesus e a todos nós também, a nós professores, né? Só o Senhor para nos dar graça. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Quero já pedir já de início para que você se inscreva no nosso canal EBD em Dia, né? Curta, compartilhe esse conteúdo para que seja bênção para mais pessoas também. E nesta oportunidade está comigo evangelista irmão Francisco. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui cooperando com o Diácono Luiz, na Escola Bíblica Dominical. A gente louva a Deus pelo assunto desse trimestre, né? Relacionamentos em família. Estou aqui com a minha lição, né? Tem sido, como a gente tem mencionado, irmão Luiz, um verdadeiro congresso, né? De família, e tem trazido muita edificação a todos os irmãos que participam da Escola Dominical, né? A nossa igreja aqui em Jaraguá do Sul é uma igreja abençoada, muito familiar, né? E tem se dado muito valor à escola dominical, especialmente a essa lição desse trimestre. Aleluia! Quero pedir para o evangelista irmão Francisco já fazer essa oração, né? Para que Deus venha nos abençoar e abençoar nossas casas e nós como pais também, né? Oramos a Deus então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, fazendo esta live, esse vídeo, para, Senhor Deus, que sirva de edificação, de cooperação para todos os professores, alunos da Escola Dominical. Que o Senhor venha abençoar cada família, que toda a parte prática da lição, o Senhor nos dê graça para vivê-la no dia a dia, assim obedecer a Tua Palavra cada vez mais, vencendo os desafios que a sociedade nos impõe, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto áureo vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática vai nos dizer: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Nosso desafio não é pequeno como pais, né?
Digo aos pais, aos futuros papais, e também eu digo aqui para muitos vovôs que estão ajudando seus filhos a trilhar a jornada da paternidade. Que Deus possa abençoar a você, professor, um grande desafio agora nessa reta final, né? Lições maravilhosas. Já quero fazer menção do próximo trimestre, né? A grade, você que não viu ainda, dê uma olhadinha, dê uma pesquisada lá, vai ver que a próxima lição é maravilhosa, irmãos. Vai dar uma continuidade o que tem acontecido durante todo esse ano, né? Será maravilhoso. Já vi os temas, são 13 ou 12 lições, se não me engano, que vão ser edificantes para mim, para a nossa igreja e para a nossa família também. Irmão Francisco, o senhor quer ler a nossa leitura bíblica em classe? Vamos fazer então a leitura bíblica em classe, acompanhando nossa lição. Lucas capítulo 2, versículo 40, depois do 42 até o 52. O versículo 40 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram-se a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Meus irmãos, a introdução vai nos dizer: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria é de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nessa lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor Jesus, óbvio, né? Que nos auxilia nos desafios familiares atual. Irmão Francisco, uma família normal, irmão Francisco. Quando a nossa lição fala de uma família normal, né? Nós seguimos o conceito bíblico, né? Do pai e da mãe, né? E dos irmãos. Então, a gente observa que, apesar dessa novidade, assim, dessa diferença do fato de Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo, né, no ventre de Maria, a gente observa que José, posteriormente ter sido, né, avisado pelo anjo que deveria receber Maria como sua esposa, ele foi literalmente o pai de Jesus em todos os aspectos, né? Então, se a gente vai, no decorrer da lição, discorrer sobre isso, vamos observar a postura de pai de José, por sinal um excelente pai, uma pessoa temente a Deus, e Maria da mesma jeito, né? A gente já começa a observar ela como uma excelente mãe, uma serva do Senhor, até pelo fato das características que o próprio Deus fala acerca dela ter sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, né? Nós vamos ver aqui no primeiro ponto, meus queridos, né? Que
José não conheceu até que deu à luz ao primogênito e pôs no nome de Jesus. O anjo já tinha pré-determinado, já tinha feito toda a orientativa, né, no que concerne ao crescimento dessa criança. Aqui nós vamos falar sobre o dogma, né, lá na frente, dogma que a Igreja Católica tem da Imaculada Conceição, que é depois de Jesus, eles dizem que Maria não teve mais nenhum filho e que ela não conheceu o seu esposo. Não é isso que a Bíblia diz. A gente está vendo da família completa de Jesus. E como criança, Jesus deve ter caído, ter se machucado, cortado o joelho, se arranhado, enfim, possivelmente teve febre também, né? Possivelmente teve os mesmos problemas, né? A hora que os dentinhos vão sair. Todo o carinho do pai e da mãe foram necessários para essa época. Uma família normal, irmãos. Por não conhecer as Escrituras, muitos católicos ainda acreditam no dogma da Imaculada Conceição, que é o que quer dizer? Que é que Jesus nasceu, né, do ventre de Maria, que Maria não conheceu José, né, como casal, e também que Maria não teve outros filhos. Desconhecem a Bíblia, porque a Bíblia fala categoricamente da família natural de Jesus. Não é isso, irmão Francisco? Exatamente, irmão Luiz. Eu estava aqui dando uma olhada na lição, e ali, nesse parágrafo, está assim: José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Então, Jesus foi o único filho deste casal que não foi o fruto da relação sexual entre eles, né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. José, inicialmente, como nós sabemos, teve uma desconfiança acerca disso, né? E então ele queria abandonar Maria secretamente, até para não envergonhá-la e não ter o risco de ser apedrejada por um suposto adultério, coisas do tipo, né? Mas o anjo do Senhor apareceu a José, avisou que poderia recebê-la, né? E uma das coisas que a gente estava analisando nesse texto, irmão Luiz, é que o sexo antes do casamento, ele é pecado, continua sendo, e ele era um princípio na época até digno de apedrejamento. Então, quando o anjo avisou que José poderia receber Maria, eles logo se casaram, né? Porque dali 9 meses o bebê iria nascer, né? Então, esse casamento entre José e Maria deu-se, né, pouco tempo, né? Questão de talvez dias ou semanas, podemos assim dizer, né? Depois que o anjo disse a José que deveria receber a Maria, né? Amém. Se você for, para ilustrar a questão familiar do nosso Cristo, a lição traz as referências em João, capítulo 7 e alguns versículos a seguir, né? Ali você vai ver a lista dos irmãos de Jesus. Tanto é que eles ficaram muito receosos quando Jesus se manifestou como Cristo, porque eles falaram: não, mas é nosso irmão, não pode ser. Eles demoraram até se converter, irmãos, até entender. Possivelmente eles foram líderes da igreja primitiva, mas demorou a cair a ficha deles, que o irmão deles tinha o sangue de Maria, mas tinha o DNA divino também. Isso que era incompreensível para eles, né? Até que entendessem essa forma. Mas nós temos ali por nome Tiago, José, Judas, não Judas Iscariote aqui, Simão, né? E outro também diz que tem uma irmã lá, está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então, irmão, Jesus foi perfeitamente, e por ser o primogênito, com certeza tinha suas responsabilidades para com a casa, para com seu pai, para com a sua mãe. E a Bíblia diz que em tudo ele era sujeito aos seus pais, né? Fica aqui o exemplo para nós, para nossos filhos. Cristo como homem, as aflições e os deveres de homem, ele honrou-as como homem, irmão Francisco. Isso é um princípio muito importante, né, irmão Luiz? A lição vai mais para frente detalhar ali a questão das 3 fases da vida de Jesus: a infância, a adolescência, a juventude, a parte adulta, né? Mas, de fato, os seus irmãos, eles tiveram dificuldade de crer em Jesus como Filho de Deus, né? Porque foram criados ali ao lado de Jesus, né? Vamos supor,
uma linguagem atual, brincando, né, com as brincadeiras que se brincava naquele tempo, né, e eles tiveram essa dificuldade de crer no Jesus como Filho de Deus, mas depois da ressurreição eles passaram a servi-lo, né. A Maria já guardava tudo no seu coração, porque já tinha sido avisada pelo anjo, né, como também José, e profeticamente, né, José e Maria eram descendentes da família de Davi, né, e já foi profetizado que o Salvador viria desta linhagem, né, irmão Luiz? Aleluia. Nós brevemente fazemos um panorama falando sobre os pais de Jesus, falando sobre os irmãos de Jesus, falando sobre a humanidade de Jesus, porque Jesus, isso foi debate da igreja primitiva. Se eu não me engano, acho que João escreve em uma das suas epístolas para combater, se não me falha a memória aqui, o gnosticismo, que dizia que a matéria, tudo que é matéria era extremamente mal, ruim e deplorável, e que Jesus não tinha matéria, que ele era um ser, meio que um fantasma, meio que um espírito, irmão. Então, quando João escreve sobre o verbo, né, ele escreve as suas epístolas, ele vem defender, né, e o evangelho de João também, ele é muito doutrinário no sentido de que defender não só a divindade, mas também a humanidade de Jesus. 100% homem, 100% Deus. As batalhas de homem ele venceu como homem, e o extraordinário, ele manifestou a sua divindade, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Isso é matéria, isso é assunto para outro capítulo, né? Não vou entrar aqui nessa questão, porque dá muito pano para manga se falar sobre gnosticismo, né? O gnosticismo, ele dá pano para manga, e ele pode ser um assunto, né, até mencionado, baseado nas cartas paulinas, né? Porque o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas combatendo essa heresia, porque ela era uma heresia que ensinava que aquilo que a gente pratica no nosso corpo físico não nos afeta no espírito, né? E isso era uma crença que vinha principalmente para que pudesse as pessoas continuar a dar vazão aos desejos carnais, aos desejos mundanos, e servir a Deus, e as coisas não iriam se contrapor, né? E isso, biblicamente, nós sabemos que é uma tremenda heresia, né? Obrigado pelo auxílio aqui do nosso professor de teologia também, né? O irmão Francisco, evangelista da igreja, professor de escola dominical, professor de teologia, né? Foi seminarista durante muito tempo, e é uma benção aqui para nós, Igreja 7. E já aproveitando o gancho que o irmão falou, então Jesus era 100% homem. Então, como homem, 100% homem, venceu as batalhas como homem. E 100% Deus também, né? Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, na 12ª lição, que tem por título Criando Filhos Saudáveis. E já estamos no segundo ponto, vamos discorrer sobre o modo da criação de Jesus. Irmão Francisco. Meu amigo, irmão Luiz, essa lição ela é linda, né? E eu gosto muito das nossas lições de escola dominical, porque elas abordam a parte prática da vida, né? Não é apenas uma aula de religião, né? Que você instrui a pessoa num comportamento somente dentro do templo, né? Mas ela traz o ensino para a vida diária de cada cristão, né? Falando aqui, neste caso aqui, se baseando na vida de José e Maria, na criação de Jesus, também dos seus irmãos, né? O que nós podemos tirar de exemplo, né? Dessa família, para que nós possamos hoje, nos dias de hoje, colocar na nossa família, na educação dos nossos filhos, para que nós possamos manter os princípios. Uma coisa que eu gostaria de citar, irmão Luiz, para todos os nossos irmãos que estão assistindo, o primeiro ponto: educação vem de casa.
É uma coisa que nós precisamos citar. Nós, como igreja, defendemos os nossos princípios, né? Fazemos defesa da nossa fé diariamente, porque todos os dias nas escolas, nas creches, nos âmbitos de educação secular, aí pública, estão muitas vezes tentando ignorar os nossos valores, né? Mas não adianta a gente, como cristão, reclamar de algo que vê num livro didático, que vê numa creche, né? Isso é válido porque nós temos direito como cidadão, né? Mas não adianta nós reclamarmos disso se em casa nós não exercermos o papel de educar os nossos filhos dentro dos princípios bíblicos. E é isso que nós vamos ver agora nesses pontos, né? O modo de criação de Jesus, a sua infância, a sua adolescência e a sua fase adulta, irmão Luiz. A lição vai trazer a despeito, né? Jesus era o primogênito, né? Óbvio, né? A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria, olha aqui, irmãos, nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, presta atenção, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Nós tivemos há poucas semanas atrás uma lição que falava sobre a preferência, deixa eu usar esse termo, de um dos filhos entre o casal, quando existem mais filhos dentro do casamento. Irmãos, nós vimos também os problemas, irmãos, que surgem quando os filhos percebem que os pais tendem a mimar ou presentear ou acariciar um filho mais que os outros. A lição diz que os pais de Jesus souberam criar todos os seus irmãos iguais. E a gente vai ver lá na frente sobre a sua infância, irmãos. Foram os peitos de Maria que amamentaram o Salvador. Não vinha um anjo com um mamá do céu e dizia, toma aqui. Não, Jesus foi amamentado nos peitos humanos de uma mulher, né? Agraciada, amamentou o Salvador, glória a Deus. Mas quando ele desmamou, ele cometeu, vamos usar o termo pirão aqui, o feijão da nossa região, o feijãozinho, o arrozinho e a farinha, quem tinha que suar e trazer do prato para essa criança foi o José. Quem trouxe a comidinha na mesa, quem deu a casa, deu abrigo, buscou o sustento, foi seu pai na terra. Como pai, foi José que pegou na mão dele e ensinou ele a andar. Foi José que ensinou os primeiros versículos da Torá. Foi José, irmãos, que teve essa responsabilidade, né, de criar, de dar, de entender todos os ciclos normais de uma criança natural, né? Até quando a Bíblia, a própria lição vai dizer que quando Herodes se levanta lá na frente, né, foi José que tomou a mãe e a criança e fugiu para o Egito, irmãos. Essa criança não teria condições de ir sozinha, mesmo ele sendo o Salvador do mundo, ele precisou de um homem aqui na terra para cuidar dele, irmão. Isso é muito forte. Imagina quem dirá nossos filhos, irmão. Nós precisamos ser esse farol, essa âncora para as nossas crianças. Meu Deus, ser pai não é só ter uma consequência de uma relação sexual, uma gravidez, não, irmão. Ser pai é um privilégio, é um ministério. Ser pai é uma responsabilidade tremenda, né? Oxalá Deus que possamos entender dessa forma. Não é, irmão Francisco? Olha, você, mesmo que a Bíblia omita muitos detalhes acerca da infância de Jesus, irmão Luiz, você percebe nas pequenas passagens, né, que José e Maria cumpriram o protocolo. Levaram Jesus para a circuncisão, né, que o mandamento da lei dizia, todo macho deveria ser apresentado, né? E quando você observa Jesus ali, já posteriormente lá no templo, discutindo, debatendo com os religiosos, não era somente dentro do templo, é porque Jesus certamente
já havia dentro da sua casa um ensino, um interesse pela palavra de Deus, né? E isso tudo trouxe um crescimento para Jesus, né? Como homem, como criança, como adolescente, né? Não foi só o fato do crescimento espiritual de Jesus, só o fato dele ser 100% Deus, né? A sua divindade, mas também houve esse esforço, né, da sua família, José e Maria, em ensinar os princípios de fé para Jesus, né? Porque também era um mandamento, né, da lei de Moisés, instruir os filhos, né, contar as histórias, né, o que sucedeu-se no Egito, os milagres que Deus fez no deserto, né? Então, mesmo Jesus sendo Deus, né, ele também sendo 100% homem, foi alimentado por José e Maria, por todas essas histórias bíblicas que o povo de Israel tinha, né, que faz parte da sua história, né? Irmão Luiz? Agora, eis a pergunta, né, irmãos, que eu não tenho resposta, eu pelo menos não tenho. Se nosso Cristo, como Messias, Salvador, mas sendo homem, precisou desse acompanhamento paterno e familiar, eu não teria como te responder como é que foi o desenvolvimento da estrutura divinal nesse corpo humano. Isso não tem resposta. Eu não tenho resposta, né, irmão Francisco? Acho que ninguém tem resposta, né? Como foi esse desenvolver, né? Porque ele já era, desde o princípio, o verbo, né? Já estava com Deus, era Deus, estava no seu trono, né? E glória, desceu, se fez carne, rebaixou a forma mais humilhante possível de homem, né? O homem sofrido, experimentado em dores, né? Aqui é assunto para outra aula também, meus irmãos. Não me pergunte como é que se desenvolveu essa questão da divindade. Se é que se desenvolveu, se já estava, não sei, irmão. Mas ele era o verbo, era Deus, 100% Deus. Desfez-se da sua glória e habitou entre nós, irmãos, para nos dar salvação. Oh, glória a Deus. Também é assunto para outra aula, tá, meus queridos? Mas vai falar sobre a adolescência de Jesus também, aos 12 anos, preste atenção que ele aparece, né, no início da sua jornada, as histórias a gente vê, né, da perseguição, e aparece com 12 anos, né, que é quando o menino se inicia para a fase, entre aspas, adulta, passa a ser homem, né, que é o bar mitzvah, que é uma cerimônia, né, que é feita por judeus até os dias de hoje, né, impregnando responsabilidades, né. Então, nesse momento, Jesus aparece, né, discutindo, com certeza, José não tinha esse conhecimento para dar a Jesus, nível de conhecimento para debater com os doutores da lei, com os fariseus, com os mestres. Isso é divino, pois ele era Deus. Então ele pegou ali os homens e botou no bolso, né, literalmente, porque ele é o dono de toda sabedoria, ele é a própria ciência, a própria palavra sabedoria emana dele, né? Então ali, irmãos, como se desenvolveu, ele aparece nessa cerimônia e interagindo com as festas judaicas. Exatamente, né? Podemos assim dizer, né, que José deu um curso básico de teologia para Jesus ali na sua infância, né? Mas o 100% Deus já tinha, né, o conhecimento, tudo estava internamente dentro de Jesus. Não apresenta assim, ainda falando um pouquinho sobre a infância, irmão Luiz, né, e entrando na adolescência, não apresenta assim nenhum texto dizendo que Jesus era, como se diz, eu conheço a palavra superdotado, né, no sentido de uma criança à frente né? Na infância não apresenta, na adolescência já apresenta, discutindo, né, a lei com os doutores da lei. Mas eu acredito que a parte divina de Jesus, né, dentro dele, ela respeitou as fases de crescimento, o tempo de aprender a falar, os primeiros passinhos, né, todas as situações que giram em torno do crescimento de Jesus. E daí depois a gente vem aquela famosa passagem ali onde Jesus, né, foi perdido na festa, né? Tem até hinos que falam sobre isso, né? Onde ele estava lá já no templo, né? E você observa que realmente ele era o Filho de Deus, alguém à frente do normal, né? Nessa área, né? E uma das coisas que eu observo na vida de Jesus, e nós podemos dar crédito a José e Maria, era esse interesse pelo templo, porque independente de épocas, a adolescência ela não é uma fase fácil, né?
E você vê Jesus no templo, sentado, discutindo com os doutores, ouvindo, interrogando, né? Então ele já tinha um interesse, que eu também, né, dou crédito a José e Maria, de ter criado Jesus no temor de Deus, no interesse pelas coisas de Deus. A gente não percebe nas poucas menções bíblicas que o estar na casa de Deus era um peso, né? Que tinha que ter toda uma liturgia própria para segurar Jesus na igreja, digamos assim, né? Na sinagoga, né? Em toda a questão litúrgica religiosa da época, né? E aí, irmãos, a gente vai ver, passa para a juventude nosso Cristo, né? Nosso Salvador. Dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não nos traz relatos. Só que eu faço algumas ponderações a você, professor, né? E nós fazemos algum questionamento. Na crucificação, a gente entende como um monte de pessoas à beira das cruzes, né? E aí o carrasco romano fazendo toda essa toda a crueldade, né? Mas na verdade o ato da crucificação ela não era tão pública assim. Somente a proximidade dessa questão era mais para a família, para que a morte de cruz era tão cruel que ouviria por várias revoltas populares, né? Então a crucificação ela não era da frente de uma multidão, não, irmãos. A exposição sim, mas a crucificação não. Então quando chega Maria, quem está do lado de Maria não é José. Perceba-se, não é José. Quando a família deveria estar, José não está. José, nesse período quando Jesus entra em cena aos 30 anos, para ser batizado no Rio Jordão, por João Batista, José não aparece mais. Há um entendimento, há um consenso que José já teria morrido e que o nosso Cristo já estaria trabalhando há muito tempo como provedor da casa. Como provedor da casa. Quando ele olha para João, diz, olha, João, eis aí a tua mãe. Jesus está entregando Maria nas mãos de João, porque José, o sustento dela, dependia de um homem, de uma pessoa. Tinha os outros irmãos de Jesus? Tinha sim. Nossa. Mas Jesus confiava tanto em João, disse, olha, ele olhou para Maria e disse, o sustento, eu era o provedor da casa. Por certo, José já estava morto. Né? E aí ele diz, ó, João, e outras palavras, Joãozinho, João do meu coração, parafraseando, eu estou indo, João, mas a minha mãezinha vai ficar um pouquinho de tempo aqui, cuida dela para mim, João. Vou te entregar o que eu tenho, né, uma das coisas que eu tenho de mais precioso, a minha mãe, né, que eu cuidei tanto, né, eu estou parafraseando, depois da morte do meu pai. Cuida dela para mim, João. Isso é uma coisa importante de você abordar, irmão Luiz, é uma coisa interessante que me veio à mente agora, né? Ele estava delegando essa função, a função de cuidar, de ser o provedor da casa, de cuidar da sua mãe, que foi de José, que bem provável, né, a história bíblica não traz exatidão, mas as referências bíblicas diziam que José já era de elevada idade, né, já teria morrido. Jesus conduziu a sua casa ali nesse tempo, mas quando houve o momento dele partir para a sua próxima etapa, né, ele passou para João, né, como você disse, né? Então você vê que também eles estavam no cuidado com a sua mãe, né? Então você já analisa o respeito, honrar pai e mãe, eram mandamentos que você percebe na vida de Jesus, que eram bem claros. Ele honrou a sua mãe, ele cuidou dela, né? No momento teve que exercer o seu ministério, né, se deslocar, a própria questão da crucificação, ele passou para um irmão que seria o próximo, acredito que numa questão de escala de idade, né? Então hoje nós vemos aí muitos casos de filhos que têm os seus pais na velhice, e daí um empurra para o outro empurra para um, e um se esquiva de lá, né? E eu acho que é uma coisa pertinente, irmão Luiz, a lição que nós estamos falando, criando filhos saudáveis, né? Para que os filhos já também possam ser preparados, né? Porque hoje eles são cuidados pelos seus pais, mas num futuro eles terão que cuidar dos seus pais, né?
Então a gente vê isso, o fato de José ter ensinado Jesus na profissão de carpinteiro, ele preparou Jesus, né? Não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista secular, ser um homem trabalhador, um homem esforçado, um homem honroso. Em nenhuma de suas mensagens, pelo menos eu tenho em mente, não lembro, alguém se levantando e falando que Jesus deveria ir trabalhar, que não tinha o que fazer, né? Então Jesus era conhecido na sua sociedade onde vivia, e ele era alguém que tinha uma profissão. Ele não era um Zé Ninguém, eu vou ser pregador. Como se fosse uma falta de opção, uma falta de interesse pelo estudo, né? Entende? Ou coisa do tipo. Então isso é uma coisa importante nós citar. Jesus tinha profissão, honrou seu pai, honrou sua mãe e exerceu seu ministério, né? Meus irmãos, nós precisamos chamar o nosso próximo intervalo e já estamos de volta com a sua obediência em dia para o nosso terceiro ponto e para a nossa conclusão. Paz do Senhor, estamos de volta com a Obediência em Dia, com a nossa 12ª lição desse segundo trimestre, relacionamentos em família. Irmãos, estamos falando sobre criando filhos saudáveis. Quanto desafio, né? E vamos lá, o tríplice desenvolvimento do nosso Cristo. Irmão Francisco. Meu amigo irmão Luiz, aqui diz que Jesus crescia em sabedoria, né? E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, logicamente, nós entendemos que Jesus era temente a Deus. Se não me engano, na carta de Tiago, diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Ou seja, duas coisas. Jesus orava, e isso não é novidade nos evangelhos, Jesus subindo aos montes, buscando a Deus, e Jesus era temente a Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, é ter reverência, é você respeitar por você reconhecer a superioridade desta pessoa, deste ser em relação a você. Então, o fato de Jesus crescer em sabedoria aponta para duas coisas. Ele tinha temor de Deus e era uma pessoa de oração. Né? E é importante, eu creio, irmão Luiz, que os nossos filhos nos vejam orando, clamando ao Senhor, que no dia a dia da nossa casa, do nosso lar, que nos nossos negócios, nós pais, possamos dar exemplo aos nossos filhos, né, de que Deus, Ele tem parte nas nossas decisões, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, meus irmãos, porque eu tenho meu filho mais velho, vai fazer 10 anos no final do ano, ele é muito esperto, ele pergunta algumas coisas que parece que ele tem 15 anos, não 10, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Um negócio de um carro, como é que funciona, pai? Então a gente ter exemplo para falar sobre honestidade, sobre hombridade, sobre seriedade, sobre Deus estar na direção dos negócios que a gente faz, do nosso dia a dia em geral, né? Para que os nossos filhos possam nos ter como pessoas sábias, né? E tementes a Deus. E Jesus, quero sintetizar os pontos, né? O crescimento em estatura fala sobre o desenvolvimento físico, né? Desde os primeiros passinhos com a mamãe, com o papai, foi Maria e José que pegaram nas mãozinhas dele. Se fosse, vou parafrasear aqui, contextualizar para o tempo de hoje, né? Quem brincava de bola com Jesus era o seu pai, eram os seus irmãos. A parte motora, a parte física, vendo José trabalhar na carpintaria, né? Vamos supor que fosse um serrote, né, ou qualquer outra ferramenta, né?
vendo Jesus, né, querendo imitar o seu pai, né, é mais do que natural. Então, todo o desenvolvimento saudável, irmãos. Na adolescência, correr para lá, brincar e tal. A gente tem umas questões culturais diferentes dos dias atuais, mas ele obedeceu todos os processos normais e naturais de desenvolvimento. E a Bíblia diz que ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos. O que é isso? Quando a Bíblia diz, irmão Francisco, que ele foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, irmãos, eu acho que ele trabalhou muito. Dos seus 12 aos seus 30 anos, fisicamente falando, foram 18 anos. Quando fala de dores experimentadas nos trabalhos, é que ele trabalhou muito. Eu acho que ele entendeu, eu não sei qual período que foi essa ausência de José, mas ele precisava não só prover para sua mãe, mas os seus irmãozinhos menores. Ele entendeu essa responsabilidade. E se a Bíblia diz que ele trabalhou, é porque ele trabalhou muito. Né? Fisicamente também se desenvolveu da mesma forma. Né? Então, um homem normal, irmãos. Como um homem normal 100%. Né? Embora não tenha pecado, embora não tenha a influência do pecado. E ele foi tentado em tudo. Tudo que eu e você precisamos imaginar que somos tentados, ele também foi. Mas ele, como homem, ele venceu. Essa foi a grande diferença. Agora, o desenvolvimento motor e físico, irmão, foi naturalmente igual para todo mundo. Irmão Luiz, olhando aqui essa parte aqui do terceiro tópico, ponto 2, Jesus crescia em estatura, né? A palavra estatura refere-se ao crescimento do menino Jesus, pois o texto está no contexto de desenvolvimento físico, né? Nós podemos observar que Jesus ele teve um crescimento físico normal, natural, não aponta nenhuma dificuldade com problemas, né, físicos, né? E também assim uma coisa que a gente pode aplicar aos dias atuais, irmão Luiz, essa questão da estatura de Jesus, é a questão da alimentação, né? Entende? A gente está falando sobre o tema criando filhos saudáveis, né? E hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado. As nossas crianças estão assim com a personalidade muito forte nos dias atuais e elas querem decidir o que comer na hora que ela quer, do jeito que ela quer, né? E eu aprendi assim muito nessa caminhada como pai, né? Até elogio assim a minha esposa porque ela é mais centrada que eu, né? Eu muitas vezes sou assim de fugir um pouquinho a regra dos horários, alguma coisa assim, ela é mais centrada, né? E eu acredito que Jesus, na sua educação, por parte do seu pai e da sua mãe, foi levado isso à regra, né? O horário do almoço, o horário da janta, né? Esse negócio assim que nós temos hoje em dia, tantas opções de besteira, assim, que a gente fala assim, né? Um docinho, outro, quem não gosta? Todo mundo gosta, né? Mas assim, não deixar o filho fazer o que quer, na hora que quer, né? Ser uma coisa mais regrada, né? Eu, de vez em quando, tenho meus filhos, chego da escola de manhã, 11h30, já querem comer uma bolacha recheada, daí enche a barriga, chega na hora do almoço, do feijãozinho e arroz, aquilo que sustenta, já está com a barriga cheia, né? São pequenos detalhes, né, que a gente pode extrair dessa questão aqui, porque tudo isso influencia em crescimento de estatura e questão física, né? Questão de saúde, né? Meus irmãos, o terceiro ponto do terceiro tópico, o quarto vai dizer, crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, um rapaz que assume possivelmente a enterridade, assume os cuidados da família, trabalhador, que já falava e via as coisas de Deus, irmãos. Não tem como não gostar de um menino desse, né? Não tem como não gostar de um jovem ou de uma pessoa dessa. Quando ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, irmãos, quando ele crescia em graça diante dos homens, aqui era o seu bom exemplo. Não só de palavras, mas de fatos, de atos. De repente, uma menina, eu me fico imaginando Jesus, né, na vizinhança, né? Ô Jesus, vem cá, me ajuda aqui, ajudar aquela vizinha, aquele vizinho. Ô Jesus, fugiu um negócio ali, Jesus. Pode me ajudar? Claro que eu posso, sim senhor, estou indo lá agora. Tá? Isso, irmãos, isso são pérolas. Estou pensando e viajando aqui, né? O boa vizinhança.
vou usar esse termo aqui. Pessoa prestativa. A prestatividade que esse nosso Jesus não tinha, irmãos, para com todos. A Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Irmão Luiz, isso é uma coisa muito importante, e esse tópico no que nós podemos aplicar na vida e na criação dos nossos filhos nos dias de hoje. A Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus, né? Fruto da sua oração, da sua comunhão, e diante dos homens havia uma admiração das pessoas em torno da pessoa de Jesus, talvez pela sua prestatividade, né? Pelo seu esforço no sustento da família, né? Talvez pela sua comunicação com as pessoas, né? E nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje na criação dos nossos filhos, para que possamos criar filhos saudáveis, que é o tema da nossa lição, né? Esse cuidado, assim, de muitas vezes não deixar os filhos horas e horas à frente de um celular, de uma internet, criando uma pessoa, assim, com dificuldade de relacionamento social, sempre no mundo virtual, né? O mundo virtual, ele é uma necessidade dos dias atuais. Muitas vezes a gente trabalha em cima de aplicativos. Eu trabalho com vendas, estou constantemente recebendo mensagem, respondendo mensagem, enviando orçamento para clientes. Mas a gente também tem que ter esse cuidado aí para não exagerar nessa parte eletrônica, né? De deixar os filhos à vontade nessa área, como se fosse uma babá eletrônica, né? Um modo de se livrar deles, né? É importante citar isso aí. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa 12ª lição. Né? A responsabilidade dos pais, especialmente paterna, é prover desenvolvimento emocional, social e espiritual. Esse tripé tem que andar junto, irmão. Não adianta despontar muito para um lado e para o outro esquecer. Tem que haver coerência, prudência, equilíbrio, né? Então, isso é muito importante. Irmão Francisco, conclusão, se eu quiser ler a conclusão e fazer suas ponderações finais. Irmão Luiz, vamos ler aqui só o ponto 4 e a conclusão, e daí estamos encerrando. Uma lição maravilhosa, muito abençoada, né? Você vê que tem algumas coisas que tem poucos versículos bíblicos que dão sustentação, mas os poucos que tem são suficientes, né? Para nós extrairmos lições gloriosas, né? Ponto 4 do terceiro tópico diz assim: lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para os filhos desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação de nossos filhos. Então, como eu mencionei inicialmente, irmão Luiz, uma coisa que é importante a gente frisar, né? Muitas vezes a gente vai lá e bate de frente com algum ensino que nós discordamos, né? Que vai contra a nossa fé numa escola, numa creche, mas nada adianta se nós, na nossa casa, não tivermos o nosso ensino. Nós queremos retirar o ensino errado, mas se nós não dermos o ensino certo, não vai fluir nada, né? Vai ficar vazio, né? E a conclusão da lição diz assim: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, que essa conclusão fique no coração de cada um, né? Que você possa, pai, fazer que a sua casa seja realmente um lugar abençoado, né? E edificante para o seu filho, né? Irmão Luiz. Eu queria agradecer ao evangelista irmão Francisco por estar aqui mais uma vez, agradecer ao nosso Deus, aos nossos líderes, né? Que tem nos dado todo o apoio e liberdade para trabalhar para o Senhor Jesus e para o seu reino, né? Queria lembrar você de se inscrever no nosso canal, irmão. Se inscreva no nosso canal,
dê o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, né? Que seja bênção para mais alguém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Irmão Francisco, pode orar a Deus, agradecer e orar por nós também de novo? Amém, irmão Luiz. Agradeço a oportunidade, o convite. Estamos à disposição para o reino de Deus, né? Porque naquele dia seremos galardoados, né? Oramos a Deus, que Deus possa abençoar nossa escola dominical, essa 12ª lição, que Deus possa direcionar cada professor em cada congregação e o nome do Senhor seja glorificado. Oramos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esta pré-aula que tivemos aqui, Senhor Deus, que ela sirva de edificação, de colaboração para cada professor, para cada irmão que vai assistir esse vídeo, que o Senhor venha abençoar cada aula, cada lição da escola dominical, em todas as nossas congregações da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, em todas as demais igrejas que têm amor pelo ensino da palavra do Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial e grandiosa cada vida e dar sabedoria para criar os filhos de uma maneira saudável, Senhor, em todos os aspectos, Pai. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa foi mais um IBD em Dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.